Nossa aula de hoje iremos efetuar a revisão da parte de eletricidade envolvendo as leis de Ohm. Através dessa aula iremos oportunizar a resolução de exercícios para que as dúvidas sejam sanadas e que você se sinta seguro quando se deparar com questões de eletricidade. Para início de conversa, eu queria relembrar com vocês alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de resistor. O que vem a ser um resistor? Quando a gente está diante de um circuito elétrico, independente desse circuito ser um circuito simples ou complexo, todo e qualquer elemento de um circuito elétrico que converta energia elétrica em calor é um resistor. O resistor ele tem como principal característica dificultar a passagem de corrente. Então ele transforma a energia elétrica em calor. Um exemplo, o chuveiro elétrico, o ferro de passar, esses dispositivos são resistores. Dentro dessa análise, nós vamos subdividir os resistores em dois grupos, os resistores ômicos e os não ômicos. Vanks, essa referência faz alusão a quem? Ao cientista Ohm, que nós vamos aprender, vamos relembrar duas leis de Ohm, e aí todas as vezes que eu tiver resistores que obedeçam aos critérios definidos por Ohm, eu vou chamar de resistor ômico. Aqueles resistores que não obedeçam a esses critérios, resistores não ômicos. Na prática, o que é que eu tenho que lembrar? Na prática, meus amigos, você tem que lembrar da primeira lei de Ohm que diz o seguinte: resistência é igual a diferença de potencial dividido por corrente. R é igual a U sobre I. Você está vendo aqui o U, que é a diferença de potencial, e o I, que é a corrente elétrica. Então, existe uma proporção entre a diferença de potencial e a corrente. Como existe uma proporção, graficamente você vai encontrar sempre nos resistores ômicos uma função de primeiro grau, como essa que eu acabei de destacar aqui do lado esquerdo. Quando um resistor não obedece esta proporção envolvendo tensão e corrente, você vai chamá-lo de resistor não ômico e o gráfico não será um gráfico de função de primeiro grau. Outra coisa muito importante para lembrar você é o conceito de potência. Quando a gente está trabalhando com a lei de Ohm e a gente relaciona a quantidade de calor que você tem um dispositivo liberando em função de uma determinada unidade de tempo, você está calculando a sua potência. Então, quando eu falar em potência, eu vou me relembrar de quê? Medida da quantidade de calor que eles são capazes de liberar a cada segundo. Maior potência, maior conversão. Lembre-se, a energia não se consome, a gente converte. Os resistores são dispositivos que podem transformar a energia elétrica em calor. Aqui eu peguei a primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I, e de novo repetir aqui, R igual a U sobre I. Onde é que você quer chegar, Vanks? Eu quero chegar ao seguinte: se você quiser, você pode destacar U da tensão e fazê-lo R vezes I. Você pode destacar o I da corrente e fazê-lo U sobre R. Não quero que você aprenda regras novas, não quero novas fórmulas. A relação matemática é essa, RUI, R igual a U sobre I. Porém, você pode ajustar para essas duas. Onde é que eu quero chegar? Existe uma relação matemática para potência, que é o quê? Potência do equipamento é a diferença potencial vezes a corrente. Com essas duas relações você faz tudo. Porém, quando eu faço substituições dessas duas relações que eu mostrei aqui para você, encontramos novas fórmulas de potência. Olha só, por substituição, potência pode ser calculado R vezes I ao quadrado, potência pode ser calculada U ao quadrado sobre R. Quando você estiver deparando-se com situações, por exemplo, contas de energia elétrica, fatura de consumo mensal de uma residência, você tem que lembrar que potência é a relação envolvendo o quê? Energia dividido pelo tempo. A nossa conta de energia nada mais é do que isso. Ó, como é que eu pago a minha conta de energia, Vax? Você pega a potência dos seus equipamentos e multiplica com a variação de tempo. Essas relações, quem gosta muito é o Exame Nacional do Ensino Médio. Enem ama esse tipo de pergunta. Aqui também eu trouxe para que a gente pudesse dar uma relembrada das grandezas elétricas, dos símbolos utilizados e as suas respectivas unidades. Primeira delas, tensão. Como é que a gente representa? Pela letra U ou pela letra V. Normalmente eu uso a letra U. Por que você gosta de usar a letra U? Porque a letra V eu guardo para a sua unidade, que é volt. Tensão, representada por U ou V, unidade volt. Segunda grandeza, corrente elétrica, representada pela letra I, unidade ampere,
representa com a letra A. Resistência. Acabamos de falar das resistências, né? Dispositivos que transformam energia elétrica em calor, dificultam a passagem de corrente. Resistência eu vou representar pela letra R, unidade ohm, em homenagem ao físico, e o símbolo é essa ferradura de ponta cabeça. E por fim, a grandeza potência, que acabamos de comentá-la, símbolo P, unidade watt. Utilizamos a letra W. Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. O que é que eu tenho que lembrar? Bom, primeira lei de Ohm já comentamos com você, que é aquela que me traz uma proporção entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Resistência é igual a corrente elétrica, diferença de potencial dividido pela corrente. Então, quando você estiver trabalhando com corrente elétrica em qualquer material condutor, saiba, existe uma proporção entre ele e a sua tensão. Resistência igual a tensão dividido por corrente. Já a segunda lei de Ohm, ela se preocupa em outros aspectos. Quando eu falo em segunda lei de Ohm, a primeira coisa que eu quero que você lembre é isso aqui. Lembre de um fio condutor. Você tem que lembrar de um fio condutor lá da sua casa ou qualquer outro lugar para você ter noção da segunda lei de Ohm. Veja esse desenho que eu trouxe para você aqui. Os fios condutores, eles possuem áreas de seções transversais, que lembram o quê? Uma circunferência. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui você chama área de seção transversal. Na prática, isso é o diâmetro do fio. O fio ser mais fino ou o fio ser mais grosso. O tamanho do fio nós vamos chamar de L, que é o comprimento. Essa área de seção transversal chamaremos de A. E aqui eu tenho uma letra grega, que é a letra chamada Rho. O que é que ela significa? Ela significa a resistividade desse condutor. Cada material tem sua característica específica de mais facilidade ou menos facilidade de condução de corrente. Essa estrutura denominada resistividade do condutor é uma grandeza, é uma constante que vai ser fornecida sempre para você. Então, como é que vai ser a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm vai dizer o seguinte: a resistência vai ser igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Resistividade vezes comprimento dividido por área. Rho vezes L sobre A. Primeira lei de Ohm, Rui. Segunda lei de Ohm não dá para fazer o nome, porque fica um tanto quanto constrangedor. Rho vezes L sobre A. Na sequência de atividades que eu trouxe para você, o primeiro exercício, porque nós vamos fazer uma bateria de exercícios aqui agora, diz assim: um resistor de 200 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a quanto? Vamos imaginar que você tem um terminal A, eu vou representar para facilitar você entender. Tem o terminal B e aqui flui o quê? Uma corrente. Ele disse que o resistor que está aqui vale 200 ohms e que a corrente que o atravessa é de 20 miliamperes. E ele pergunta qual é a DDP, ou seja, qual é a tensão que passa de A para B. Raciocine comigo. Para você calcular isso aqui, você vai usar a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. R é igual a 200 dividido por I. Cuidado, mili significa dividir por 1000. Você tem que fazer essa conta aqui, ó. Cancela esse zero com esse, vai ficar 2 dividido por 100. Duas casas para a esquerda, porque tem dois zeros. 0,02 ampere. É assim que você tem que fazer. Ah, entendi. Eu preciso descobrir... Desculpa, eu coloquei o 200 inadequadamente aqui. O R meu é 200. Tá? Não é a tensão. Então você vai fazer como? Você vai substituir no lugar da corrente 0,02 ampere. Então como é que eu vou fazer aqui? 200 igual a tensão desconhecida sobre 0,02. Passe esse 0,2 multiplicando 200 vezes 0,02 igual à diferença potencial que você busca. Aqui você tem duas casas pós-vírgula, aqui você tem dois zeros. Você pode eliminar esta vírgula com os dois zeros. Você vai ficar com 2 vezes 2. Ó. Portanto, esse resistor de 200 ohms, cuja corrente é de 0,02 amperes, vai apresentar uma tensão de quanto? 4 volts. Questão número 2. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 60 volts, anote. Um resistor, quando submetido a uma tensão de 60 volts, é atravessado por uma corrente de 3 amperes. Quando a corrente
que o atravessa for 5, ó, quando a corrente que você tem atravessando esse resistor for 5 amperes, qual vai ser a sua tensão? Vanks, qual é o raciocínio? O raciocínio é simples, meus amigos. Você tem duas situações ou dois momentos distintos. Você tem um resistor, que você não sabe qual é o seu valor, submetido a uma tensão de 60 volts e uma corrente de 3 amperes. E você tem depois essa corrente aumentando para 5. O que é que você vai fazer? Calcule o resistor. Descubra que resistor é esse. R igual a U sobre I. R é igual a 60 dividido por 3. O seu R vale 20 ohms. O seu R continua o mesmo. O que vai mudar agora é a corrente. Veja. O seu R passa a ser quanto? Passa a ser 20. E o que é que eu vou fazer? De novo, você vai usar a primeira lei de Ohm, meu amigo. Ó, R igual a U sobre I. Esta situação vai me trazer 20 igual a tensão desconhecida sobre 5, que é a minha corrente. Eu vou passar esse 5 multiplicando. Vou ficar com 20 vezes 5, que dá quanto? A minha tensão ou diferença potencial vai ser de 100 volts. Portanto, quando esse resistor de 20 ohms está submetido a uma tensão de 60 volts, a corrente é 3 amperes. Quando esse resistor de 20 ohms está submetido a uma tensão de 100 volts, a sua corrente passa a ser 5 amperes. Lembra da primeira lei de Ohm? Resistores ômicos? Existe uma proporção entre a corrente elétrica e a diferença de potencial. Questão número 3. Ao ser estabelecido um DDP de 80 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 16 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Terminal A, resistor R, terminal B. A tensão entre A e B é de 80 volts. Vanks, o que significa diferença de potencial? Você vai pegar o DDP do A e do B e vai ver quanta é a diferença entre elas. Se não existir diferença potencial, não irá acontecer o deslocamento ou as partículas, no caso aqui as cargas elétricas, fluírem normalmente. Precisa ter uma diferença potencial para que haja condução de corrente elétrica. Ele fala também que a corrente elétrica vale 16 amperes. Então, como é que você vai fazer? R igual a U sobre I. Vanks, a gente usa muito a primeira lei de Ohm. Basicamente, você vai usar sempre essa moça. 80 dividido por 16 significa que o nosso resistor vale 5 ohms. Na questão de número 4, ele fala assim: um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes, qual o valor do segundo resistor? Isso aqui você precisa desenhar, senão você não consegue visualizar. Ele está dizendo que você tem um resistor de 10 submetido a uma corrente de 3 amperes e está associado em paralelo. Você tem que fazer esse desenho aqui, ó. Se eles estão em paralelo, você faz isso, ó. Isso aqui tem um resistor de 10 ohms e aqui você tem um resistor desconhecido. Por este aqui passa uma corrente elétrica de 3 amperes. Pelo segundo, ele disse que a corrente elétrica total é 4,5. Bom, se a corrente total é 4,5, meus amigos, quanto é que vai ser a corrente que passa no outro? 1,5. Concorda comigo? Ó, a corrente total é de 4,5. Se passa 3 num, passa 1,5 no outro. Não posso esquecer de alertá-los que nos circuitos em paralelo a corrente ela é variável e a tensão ela é constante. Nos resistores, nas associações em série, você modifica isso. A corrente nas associações em série ela é constante e a tensão muda. Então o que é que eu vou ter que fazer aqui? Meu amigo, você precisa descobrir aqui, o primeiro passo é a tensão. Primeiro passo desse exercício, ache a DDP. Porque quando a DDP é constante, ela vale tanto em cima como embaixo. Então você faz isso, ó, R igual a U sobre I. Façamos a utilização do R10, porque você conhece os dois, ó. 10 igual, quanto é a tensão? Não sei. Quanto que é a corrente? 3.
Você passa esse 3 multiplicando, você vai descobrir que a tensão é 30 volts. Vanx, ela vale para os dois? Vale. Conclusão. O que você vai fazer? Você vai agora lá no resistor R, porque você precisa descobri-lo, e vai de novo aplicar a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. R é igual. Quanto foi que você achou para a tensão? 30 volts. Quanto que é a corrente que passa aqui embaixo? 1,5. Quanto é 30 dividido por 1,5? 20. Perceba uma coisa. Quem tem menor intensidade em relação ao resistor, deixa passar mais corrente. Quanto que é o resistor lá em cima? 10. 10 ohms passou uma corrente de 3 amperes. O de baixo passou uma corrente de 1,5, resistência dele 20 ohms. Tá vendo? Quem tem corrente maior é porque o resistor é menor. Quem tem corrente menor é porque o resistor é maior. Na questão número 5, nós trouxemos aqui uma questão do Enem que diz assim: podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh seja 40 centavos, qual é o consumo mensal dessa casa em reais? Bom, primeira coisa, olhe para a tabela. Você tem aparelho, potência e tempo de uso diário. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Amigos, você precisa multiplicar isso aqui por 30. Por que, Van, que você tem que multiplicar por 30? Porque a cobrança é em um mês. E aqui o consumo é diário. Então você tem que fazer essa continha aqui, tá bom? Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer 30 vezes 1,5 vezes 30 vezes 8. Vai multiplicar todo mundo. Vamos fazer aqui. 30 vezes 8 dá 240. Com 1,5 vai dar 360. Mas eu vou ficar fazendo a conta para não correr riscos. 30, 8, 1,5. É isso mesmo, não vai dar erro não. Vai dar 360 kWh. 30 vezes 1/3 é 10. 30 vezes 1/3, 10. 10 vezes 3 e 30, 33. 30 vezes 10 dá 300. 300 vezes 0,2, 60. Aqui nós temos 30 vezes 10, 300. Vezes 0,35 dá 105. Vou só conferir aqui. 300,35. Isso mesmo, 105. E por fim, 30 vezes 6 dá 180, vezes 0,1, 18. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar tudo para saber qual foi a conversão em relação à energia do mês. Vai ficar como aqui, ó, 360 somado com 33, somado com 60, somado com 105, somado com 18. 576 kWh. Ele está perguntando quanto você vai pagar. Qual é o cálculo que você vai fazer? Vá lá e veja o preço de cada quilowatt-hora. Cada um custa 40 centavos. Então, isso aqui vai me representar quanto? 576 vezes 0,4, eu vou pagar R$ 230,40. Essa seria a minha resposta. Dando continuidade às nossas questões, a questão de número 6 diz o seguinte: um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. É como se você tivesse um fio, tá? Ó, lá no fio, isso aqui, o diâmetro que eu tenho aqui é a minha área de seção transversal. E o tamanho desse fio é o meu comprimento. Então vamos lá, anote. Um cabo feito de liga de cobre possui área 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade, que é a letra grega Rho, é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohms vezes milímetro quadrado por metro, determine a resistência para um fio cujo comprimento é 5. Primeira ou segunda lei de Ohm aqui? Segunda. Como é que eu faço? Resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área.
segunda lei de Ohm. Ficaremos com, preste atenção, 2,1 vezes 10 a menos 2 vezes comprimento, 5, dividido área, 10. Minha resistência vai ser 2,1 vezes 5, vai dar 10,5. Vezes 10 a menos 2. Passa esse 10 aqui para cima, ele vai negativo. 10 a menos 1. Meu R será 10,5 vezes 10 a menos 2 vezes menos 1 dá 10 a menos 3, pois repetimos a base e somamos expoentes. Você pode deixar assim, isso aqui já é a resposta certa. Também pode escrever em notação científica. Ficaríamos com 1,5 vezes 10 a menos 2. Tanto faz, tá, pessoal? Qualquer uma das duas respostas estariam corretas. Essa segunda seria mais, vamos dizer assim, comum de encontrar a resposta, considerando a notação científica. Questão número 7. Sobre um resistor de 100 ohms, passa uma corrente de 3 amperes. Anote as informações. Se a energia consumida por esse resistor for de 1.800 kWh, por que você está falando 1.800, Max? Por que eu estou falando? Porque aquilo ali tem quilo, tá vendo? Ó, eu vou fazer 1,8 vezes 1.000. Então aqui vai dar 1.800 Wh. Determine aproximadamente quanto tempo ele ficou ligado à rede. Qual é o procedimento nesse tipo de exercício? Potência é igual a quem, amigos? Energia dividido por quem? Pelo tempo. Vanks, mas eu não tenho potência. Como não? Você não tem o R vezes I? Você lembra que eu disse para você que potência é calculado como I vezes U. Só que quando a gente joga a primeira lei de Ohm aqui, a gente encontra potência igual a U ao quadrado sobre R e encontra potência R vezes I ao quadrado. Ó. Como você tem o R e o I, você vai tirar o P e vai fazer assim, ó. R vezes I ao quadrado igual a energia dividido pelo tempo. Vanks, se eu não lembrar disso? Amigo, se você não lembrar disso, não tem jeito. Você vai ter que lembrar. Mas você vai lembrar. 100 vezes 3 ao quadrado é igual a qual a quantidade de energia? 1.800 watts-hora. Delta T eu desconheço. 3 ao quadrado é quanto? 9. O que você vai fazer aqui com esse delta T? Joga ele para cima, multiplica todo mundo ali, ó. 100 vezes 9 dá 900. Vezes delta T igual a 1.800. Vamos passar o 900 dividindo. A minha quantidade de tempo aproximada que ele ficou ligado à rede vai ser 1.800 dividido por 900. Isso aqui dá quanto, Vanks? Ao cancelar os zeros, 18 dividido por 9 dá exatamente 2 horas. 2 horas na questão de número 7. Questão de número 8 vem da PUC, lá de Minas. A geração de energia elétrica através da luz se dá pelo uso de células fotossensíveis, chamadas de células solares fotovoltaicas. As células fotovoltaicas, em geral, são constituídas de materiais semicondutores, com características cristalinas e depositadas sobre sílica. Essas células, agrupadas em módulos ou painéis, compõem os painéis solares fotovoltaicos. A quantidade de energia gerada por um painel solar é limitada pela sua potência, ou seja, um painel de 145 watts com 6 horas úteis de sol gera aproximadamente 800 watts por dia. Meus amigos, esse texto gigante, a única coisa que me interessa é isso. Gera 810 watts por dia. O número de horas em que o painel acima consegue manter acesa uma lâmpada fluorescente de 9 watts. Aí você pega esse pedacinho. Você viu aqui? O exercício começa aqui, ó. Então, eu vou ter que lembrar do que neste exercício? Bom, você vai lembrar que potência é energia dividido por quem? Pelo tempo. Isso aqui eu concluo o quê? Que energia é potência vezes tempo. Pronto. Se você olhar para isso aqui, você vai concluir comigo. O que você vai fazer? Você vai calcular em relação aos painéis, você vai calcular em relação à lâmpada fluorescente e fazer uma relação entre elas. Então, vamos ver aqui com relação ao painel. Eu vou pegar aqui 810 e vou multiplicar por 24. Quando eu multiplicar 810 por 24, eu vou ter o quê? 810 que multiplica 24, eu vou encontrar aqui 19.440.
19.440 watt-hora. Isso aqui seria do painel. Eu vou ver agora como é que seria da lâmpada. Bom, no caso da lâmpada que tem 9 watts, eu vou fazer energia igual a 9 vezes 24. Isso aqui vai me dar quanto? 9 vezes 24, 240 menos 24 vai dar 216. 216 watt-hora. Ele queria saber quantas horas isso aqui ficaria pleno funcionamento. Então você vai fazer como? Conclusão. 19.440 dividido por 216. Quando eu dividir 19.240 por 216, eu vou encontrar 90 horas. Deixa eu dar uma dica para você. Essa é a formatação didática da resolução. Porém, se você já tem o discernimento de entender que você pode fazer uma conta mais direta, mais rápida, você não precisaria nem sequer ter feito esse cálculo todo que eu fiz. Só uma sugestão, só um macete. Você ia pegar o 810 e poderia ter dividido por quem? Quanto você tem lá? 90. Desculpe, 9 watts. Quando você dividir 810 por 9, ia dar quanto? 90. Tá vendo aqui? Nossa, essa física é apaixonante. Eu sei. Questão de número 9, ele diz o seguinte: um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, quem termina em watts significa que isso aqui é potência, e 220 volts, isso aqui me dá tensão. Isso aqui são as características ou valores nominais. Ele pede qual a intensidade da corrente que atravessa esse chuveiro. Bom, pela relação matemática de potência fica muito fácil, né? Potência é corrente vezes tensão. Você vai fazer 2.200 igual a corrente desconhecida vezes 220. Joga o 220 dividindo, vai ficar 2.200 dividido por 220, que é igual a I. Cancela um zero. Quanto é 220 dividido por 22? 10. Respondi a questão na letra A. E a resistência, Vanks? Você está lembrado da relação matemática que você pode fazer aqui? Potência é R vezes I ao quadrado. Ou potência é igual a U ao quadrado sobre R. Qualquer um que você quiser, tá bom? Todos os dois dá certo. Olha aqui. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Vanks, se eu não lembrasse dessa fórmula, você fazia aqui, fazia a primeira lei de Ohm e substituía. Isso aqui não tem dúvida. Você tem vários caminhos. Então vamos lá. Por este caminho, 2.200 igual a R vezes... Quanto é a corrente que você achou? 10. 10 ao quadrado. 2.200 igual a R vezes 100. Passa o 100 dividindo. 2.200 dividido por 100 será a resistência deste chuveiro. Cancelo 2 zeros, ela vai valer quanto? Essa resistência vale 22 ohms. E para eu fechar essa sequência de exercícios a título de revisão, eu trago para você uma questão do Enem que diz assim: uma lâmpada LED, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente 0,45 amperes. Anote aqui, ó. Características da lâmpada LED: uma tensão de 12 volts e uma corrente de 0,45. Produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts. A mesma coisa, ó. Vai produzir a mesma luminosidade. A pergunta é: qual é o valor de redução da potência consumida ao substituir a lâmpada incandescente pela LED? Vanks, qual é mais econômica? Sem dúvida é a lâmpada LED. Então o que eu faria? O que ele está perguntando aqui para você, e as alternativas eu não coloco, porque eu queria espaço para resolução, é você verificar, comparando as potências, qual seria a redução de potência consumida se você tirasse a incandescente da jogada e substituísse por LED. Calcule a potência da LED, amigos. Pio. Potência da lâmpada LED vai ser 0,45 vezes 12. Qual é a potência da lâmpada LED? Quando eu fizer 0,45 vezes 12, eu vou encontrar 5,4 watts. Qual é a redução? Ou, se eu tinha 60 e coloco agora uma de 5,4, a minha redução vai ser de 54,6 watts de redução. Resposta 54,6 watts. O que é que eu vou pedir agora a você?
Pedir a você que refaça essas questões, assista novamente essa aula, se aprofunde no assunto eletricidade, que certamente é um assunto muito cobrado nos processos seletivos. Qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade, estou à sua disposição.